Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Então, abrindo oficialmente a live de hoje, com este tema simplesmente extraordinário, a autoconsciência é um diálogo com Deus. Essa live é dedicada a esse menino, a esse jovem, a esse garoto, ao qual eu me referi agora, o Márcio Sarmetti, que me mandou uma pergunta no direct que me tocou profundamente. Depois eu explico o porquê me tocou profundamente. Antes eu quero novamente aqui enfatizar o fato de que ele só tem, sei lá, seus 18, 19, 20 anos. Pela carinha dele aí, eu não vi, obviamente, eu sou cego, mas o Eloy olhou aí no perfil, né? Exato. No perfil dele, e ele tem uma carinha de menino bem novo. E eu falei, que massa, velho. Então, eu também, inspiradamente, digo de antemão para vocês que, para mim, é uma satisfação imensa, uma felicidade imensa poder responder a uma pergunta tão bonita e mais bonita ainda por ter sido feita por uma pessoa tão nova. Um garoto tão novo como o Márcio Sarmetti. Então, professor, que pergunta é essa que ele fez e que motivou um tema tão interessante, tão extraordinário, como o senhor agora enunciou? Bom, primeiro eu quero dizer que a pergunta me tocou muito, me toca muito, porque ela é uma daquelas perguntas que tem uma espécie de frescor, uma espécie de leveza própria das perguntas que não surgem propriamente da mente, mas do coração. A pergunta dele passou pela mente, mas originou-se do coração, de seu coração. Então ela tem essa leveza porque é uma pergunta genuína, é uma pergunta simples, é uma pergunta quase pueril, mas justamente por ser genuína, simples e quase pueril, ela tem em si toda a profundidade filosófica que nós precisamos para nos aproximarmos desse mistério chamado Deus. A pergunta do Márcio Sarmetti foi a seguinte: para o senhor, professor, o divino, a essência inicial, o Pai, enfim, Deus, se, claro, o senhor considera que ele exista, nos deu a consciência para que, dentre tantas possibilidades, possamos observá-lo e conversar com ele. Vou engatar a marcha 3 aqui, 4, para que vocês possam tomar a pergunta de forma mais direta. Então ele me pergunta, para o senhor, Deus, se é que o senhor considera que ele exista, nos deu a consciência para que, dentre tantas possibilidades, possamos nós observá-lo e conversar com ele? De fato, é uma pergunta muito bonita. Como eu disse, genuína. E por ser genuína,
profundamente filosófica. Eu dividi a pergunta dele em duas partes para que nós possamos aqui desdobrar respostas que lhe são concernentes em dois momentos. Então eu vou dar duas respostas, claro, a partir de dois fragmentos desta pergunta. Primeiro eu vou analisar a questão que ele coloca acerca da existência, ou considerando que ele exista. Ou seja, ele me pergunta: para o senhor, Deus, considerando que ele seja algo existente para mim. Então, eu paro por aqui a pergunta para analisar essa questão da existência, sobretudo porque, coincidentemente, eu publiquei no Instagram, no sábado, uma resposta que eu dei para uma outra jovem, Julinha, de 21 anos, como eu costumo chamá-la. Julinha, de forma muito engraçada, colocou no direct que tinha conversado, discutido com um amigo sobre a existência de Deus, e o amigo dela é ateu, e ela disse que perdeu nos argumentos. E eu, claro, reflexivamente, como um professor atento a essas questões, dei a seguinte resposta. Depois vocês olham aí com mais precisão no post de sábado. Eu vou reiterar aqui o que eu disse nesse post como primeiro ato de resposta à pergunta do Márcio Sarnetti. Eu disse o seguinte, que, em primeiro lugar, é importante que nós tenhamos em vista que existem discussões muito tolas em nosso tempo. Duas delas são se Deus existe ou não, pelo menos nos termos em que nós tomamos Deus. E, claro, aquela recorrente, chata e enfastiante pergunta: viemos do paraíso ou do macaco? Porra, nada mais deprimente que essa pergunta. Nada mais deprimente que a perdurabilidade desta pergunta em nossa cultura, porque ela é uma falsa questão. Mas sobre isso eu falo em outro momento, para não derivar aqui para outra direção. Fiquemos com a questão se Deus existe ou não existe, presente em muitas discussões produzidas entre ateus e não ateus. É uma tolice por quê, professor? Bom, em primeiro lugar, é bom que tenhamos em vista, e isso eu digo na postagem, que o materialismo intelectual nos impele a pensar as coisas que merecem efetivamente atenção de forma muito tacanha. Eu quero dizer para vocês é que o materialismo intelectual, que é o tipo de conhecimento que está vigente, por exemplo, hoje nas academias, sobretudo nos cursos de humanidades, e eu tenho propriedade para falar disso, porque foram 15 anos de formação na universidade pública, meu amigo, entre graduações e mestrado, doutorado, ou seja, eu sei do que eu estou falando. É tolo, é pobre o que a academia hoje tem oferecido de referência para pensar o que vale efetivamente ser pensado na vida. Mas, voltando, essa discussão é tola, porque quando nós colocamos Deus nos termos do existe ou do não existe, sem que tenhamos a devida atenção
nós estamos nos contradizendo. Nos contradizemos inconscientemente, porque quando falamos que Deus existe ou não existe, nós já estamos no âmbito do apontamento para uma realidade que é maior do que a própria coisa sobre a qual nós estamos discutindo, no caso Deus. Nós estamos apontando para uma realidade ou para algo que é maior do que Deus, transcende-o, abarca-o, está acima dele e dentro do qual a sua onipresença está ou não está. O que, professor? Que eu não noto quando discuto se Deus existe ou não existe? Você coloca a instância do existir acima do objeto sobre o qual você discute. Você caiu sem saber numa armadilha da ilogicidade. Eu sei, a maioria não estuda filosofia e, portanto, não está atenta a isso. Então, cai naturalmente nessas autocontradições, mas a rigor, se nós colocamos a discussão de Deus nos termos do existe ou do não existe, nós já estamos apontando para a existência como uma realidade que é maior do que Deus, que é algo que o transcende, que o abarca e dentro do qual ele está ou não está. Ou seja, você acabou de apontar para um absoluto que é mais absoluto do que o próprio Deus. E se o atributo de Deus por excelência é a sua absolutez, você acabou de encontrar um absoluto acima da absolutez do próprio Deus, que você toma como questão reflexiva. Ou seja, você acabou, sem notar, apontando para um absoluto maior do que o próprio sumo absoluto. Então, observe que a gente não nota essas questões e acaba incorrendo em discussões um tanto quanto tolas. É claro que o que eu estou dizendo neste post e reiterando aqui não encerra a discussão sobre a existência de Deus. Não encerra. Eu só estou chamando a atenção para o fato de que essa discussão merece muita profundidade e atenção. E é o que efetivamente fizeram os filósofos que tomaram Deus como objeto de suas filosofias. Então, peraí, professor. Deus é um objeto recorrente na filosofia? Pois é. Aí é onde está uma outra questão extremamente importante para ser trazida aqui como problema para a gente. Olha o que aconteceu no nosso tempo, o que acontece no tempo de hoje. As pessoas, em geral, pensam que a discussão sobre a existência de Deus é uma questão de crença. Como é que é, meu amigo? Eu sempre me pergunto, quem é que está falando quando diz isso? Que a discussão sobre a existência de Deus é uma questão de crença. Você sabe o que é crença, efetivamente? É o segundo degrau do conhecimento platônico. Ou seja, é o degrau mais tacanho. Quer dizer, o segundo mais tacanho. E é claro que este objeto não pode estar situado aí. Crença é pistes, em grego, segundo degrau do conhecimento da realidade, segundo o grande mestre da academia. É claro que Deus não pode se encontrar aí, uma vez que ele é tomado como um dos principais, ou se não o principal, objeto da filosofia. Acontece que as pessoas hoje em dia pensam que Deus é uma questão de crença porque não conhecem efetivamente a própria filosofia, ou a história da filosofia. Ou então, porque pensam a filosofia de modo estereotipado. É o que geralmente acontece. Como é pensar a filosofia a partir
de seu estereótipo e não a partir do que ela, filosofia, é efetivamente. Ora, meu amigo, é pensar que a filosofia, ou que um filosofar bem posicionado, é o da dúvida pela dúvida, um posicionar filosófico bem situado, é o do ceticismo, é o do ateísmo. As pessoas confundem filosofia hoje em dia com ceticismo, com ateísmo, com o mero malabarismo da dúvida. Porra, isso é estereótipo, amigo. Mas é um estereótipo tão paradigmático que eu costumo ouvir: como assim, professor? O senhor, sendo professor de filosofia, acredita em Deus? Eu ouço constantemente meus alunos perguntas desse tipo. Eu digo, porra, amigo, essa pergunta só procede porque você não abriu a porra do livro de filosofia. Porque quando você abrir qualquer manual desse que está aqui em minha estante, você vai encontrar, em primeiro lugar, que Deus talvez seja o principal objeto de reflexão filosófica. E, meu amigo, reflexão filosófica tem a ver com pensamento racional, porra. Não tem a ver com crença. Filosofia pressupõe dialética, pressupõe racionalidade em movimento ascensional, pressupõe operatividade da razão. Então o senhor está me dizendo que na filosofia Deus não é uma questão de crença, mas uma questão de razão? Exatamente, velho. Tá doidão, é? O ser de Parmênides, o logos de Heráclito, o bem de Platão, o primeiro motor de Aristóteles, o uno de Plotino, o Deus no sentido de Deus, eu sou da Bíblia, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, de todos os grandes pensadores da escolástica, a substância de Spinoza, a mente superior de Leibniz, o absoluto de Hegel, a lei moral de Kant. Tudo isso aí são conotações de Deus. Deus está presente na filosofia mais do que qualquer outra coisa e está rigorosamente sendo analisado, pensado, refletido através de escaladas da razão que vocês aí, que talvez não estudem filosofia, nem imaginam o alcance. Coisas, meu amigo, de altíssimo nível. Então não me venha dizer aqui que discussão sobre a existência de Deus é questão de crença, porra. Isso só está na boca das pessoas que nada conhecem do que estão falando. E a gente adora falar de coisas sobre as quais nada conhecemos. A gente adora. Porque a gente, no fundo, não quer conhecer a verdade. No fundo, nós não estamos comprometidos com a verdade. A gente quer participação emocional. A gente quer participar do grupo, da discussão. Enfim, a gente quer participar do que está sendo discutido no grupo, ainda que o bilhete desta participação seja o comentário idiota, vulgar, ou simplesmente, como na maioria dos casos, medíocre. Porque é assim. É assim. A gente vive este processo cultural mais do que qualquer outra coisa. Muita gente falando sobre muita coisa sobre a qual não tem o menor conhecimento. Necessidade emocional de participação. Pouca criteriologia. Pouca criteriologia. E digo mais. Dentre estes filósofos, alguns se notabilizaram por apresentar ao mundo provas da existência de Deus. É o exemplo de Aristóteles, de Santo Anselmo, do próprio René Descartes, quinta meditação da sua obra, Meditações. Então,
Observe que há quem tem apresentado provas. Só que observe, quando vocês ouvem isso, quando as pessoas ouvem isso, prova de existência de Deus, peraí, professor. Como é que se pode provar? Peguei o senhor, peguei a filosofia. Deus não tem como ser analisado nos termos de uma prova empírica. Porra, é claro que não, mas desde quando a filosofia está falando de prova empírica, amigo? Você está confundindo os conhecimentos. Quando os filósofos falam de provas de existência de Deus, da existência de Deus, como no caso do São Tomás de Aquino, que fala de 5 provas da existência de Deus, 5 provas. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a existência de Deus é uma necessidade lógica e não que estas provas provem a sua existência factual. A prova da existência de Deus é uma necessidade lógica de que Deus existe. E não que ele está materialmente no mundo, no sentido de um objeto analisado em laboratório. Os filósofos estão dizendo, em suma, para vocês não se confundirem, os filósofos todos que se debruçaram em construir estas provas, eles estão dizendo o seguinte: é mais inteligente acreditar em Deus que não acreditar. Como é colocado pelo Blaise Pascal em sua obra Pensamentos, quando ele cria aquele famoso expediente filosófico chamado A Aposta de Pascal. Ele diz: é mais inteligente acreditar que não acreditar em Deus. E mais, diz o Pascal, você ganha mais com isso do que não acreditar. Esses caras não estão no âmbito de uma exposição de suas crenças, não, pessoal. Eles estão no âmbito de uma elaboração muito bem depurada sobre a coisa analisada. Vocês podem dizer o seguinte: mas Immanuel Kant vai dizer que não se pode pensar Deus, ou que a razão não alcança esta realidade. De fato, o Kant diz isso, em crítica da razão pura. Só que ele devolve Deus em crítica da razão prática, ou em fundamentação da metafísica dos costumes. De que modo Kant nos devolve Deus? Já que Kant é o filósofo que estabelece os limites da razão, e um dos limites da razão é Deus, Kant, então, põe Deus fora da jogada? Não. Ele devolve Deus, não como um objeto acessível através do pensamento racional, mas através de uma vivência moral. Dirá Kant, Deus é a pura lei moral que nos chama a viver o dever de sermos virtuosamente retos. Ou seja, Kant vai dizer não se pode pensar Deus, mas se pode vivê-lo, em síntese. Ou seja, como vivê-lo? Pergunte você a Kant, e ele vai te responder, colocando em movimento na sua vida 2 coisas: razão e boa vontade. Boa vontade e razão. Aí você vive Deus. Você vive a lei moral. Você passa a viver não a partir de seus desejos, mas a partir do que ele chama de imperativo categórico. Ou seja, você passa a obedecer a lei, ou uma lei, que lhe habita e que lhe chama a viver de modo virtuoso. Então, já estou até me alongando demais aqui na analítica desta primeira questão, ensejada pelo filósofo mirim Márcio Sarnetti. Mas,
Então observem que o que está posto aqui sobre a existência de Deus está muito para além do que, em geral, nós concebemos quando o tomamos como horizonte de nossas conversações. Então, respondendo, senhor Márcio Sarmete, jovem idealista, respondendo para você, é claro, meu amigo, que é muito mais sensato partirmos desta constatação, a de que Deus existe. O senhor não está sendo ousado demais falar constatação, não, professor? Não. Sabe por que não? Porque todos esses filósofos aí, quando falam de Deus, quando refletem sobre Deus, de modo a alcançá-lo através da razão, eles nunca deixam de lado a possibilidade de tomarmos em vista o elemento que, somado com o da razão, nos levará a uma constatação ou a uma vivência. O que, professor? A fé ou a intuição. Os caras desenvolvem elaborações racionais sobre a existência de Deus e implicitamente estão dizendo: complete este chamado para a percepção de que ele existe com a sua intuição. E se você não tiver fé, babau, amigo. Intuição. Como é que eu intuo, professor? Provocando a si próprio a pensá-lo racionalmente e buscando na vida ter atenção para os acontecimentos de unidade, para os acontecimentos de verdade. Quando a verdade chega até você, ele chama a uma percepção mais precisa de sua própria realidade. Então, esses filósofos estão chamando a gente a perceber que é preciso que a razão seja complementada por uma intuição. Aí sim a gente adentra o plano dessa tal vivência descrita por Kant. O senhor está dizendo que é possível viver Deus? Eu não, amigo. Mas toda a filosofia medieval da banda oriental do Império Romano, ou seja, a filosofia bizantina, elaborou tratados muito profundos sobre essa tal vivência de Deus. Não sou eu quem está dizendo, mas mestre Eckhart, que não é propriamente um filósofo bizantino, mas é só para complementar, Teresa de Ávila, João da Cruz, todos eles vivenciaram experiências místicas. Eles não estão no âmbito de uma elaboração racional acerca da existência de Deus. Eles já ultrapassaram essa etapa. Eles estão no âmbito de uma vivência, como a descrita por São Francisco de Assis, ou se você quiser ir para a banda oriental do planeta, as experiências descritas pelo filósofo Shankaracharya, filósofo budista. Se quiser ir para a filosofia islâmica, você vai encontrar um grande filósofo que vivencia esta experiência de encontro com Deus o tempo todo e a descreve de forma muito bonita, mesclando razão, fé e intuição em textos extraordinários. O filósofo Jalal Rumi, como eu costumo citar aqui para vocês, em outras lives,
Mas vamos para a segunda parte da pergunta, porque senão fica muito longa. Deus nos deu a consciência para que, dentre outras possibilidades, possamos observá-lo e conversar com ele. Meu amigo, aí o caldo engrossa. Aí o negócio agora vai exigir de vocês muita atenção e, sobretudo, abertura de coração. Aí, senhor Márcio, eu vou recorrer a um mito, um dos mitos fundadores da cultura grega, para engatar essa resposta aqui para você. Vou resumir o mito para não me alongar muito. Um dos mitos cosmogônicos da cultura grega conta que Zeus, depois da titanomaquia, depois da luta que ele travou contra as forças caóticas da segunda geração cósmica, quando Zeus quebrou o pau com seus tios, os titãs, e os venceu, ele institui a ordem cósmica, ele cria o que você conhece como universo. E na ocasião em que cria o universo, ele cria uma espécie de ente capaz de contemplar o universo a ser criado, que estava sendo criado. Este ente chama-se ser humano. Zeus cria o homem nesta versão do mito, moldando-o em barro, infunde nesse barro. Qualquer semelhança com a Bíblia não é mera coincidência. Infunde neste barro um fogo, o fogo olímpico, dando a este boneco de barro, chamado homem, o mesmo poder que ele, Zeus, tem de criar o universo. O homem é criado como um co-criador do universo. É isso que o mito está dizendo. Co-criador. Aí vocês vão pensar, não entendi. Como assim? Co-criador. Zeus cria o universo criando o homem como co-criador dessa coisa manifestada, chamada universo? Exatamente. E o que é ser criador do universo ou co-criador do universo? Significa, presta atenção no que eu vou dizer agora, significa dizer o que Platão diz no Timeu, obra de maturidade do grande mestre da academia. O que significa criar o universo, professor? Significa você olhar para alguma coisa absolutamente perfeita, tomá-la como modelo e produzir a sua criação. É isso que Zeus faz, é isso que o Timeu de Platão descreverá. Platão vai chamar esse criador de demiurgo. O demiurgo é o grande artífice do cosmos, o que na maçonaria será chamado de grande arquiteto do universo, o que na mitologia hindu, que está lá do outro lado do planeta, vai chamar de Vishvakarma, o grande carpinteiro do universo, aquele descrito por Raul Seixas, numa de suas músicas, aliás, na música homônima, Carpinteiro do Universo. Essa coisa aí que aparece simbolicamente como carpinteiro, arquiteto, criador do cosmos. O que é isso? É alguma inteligência que mira a sua própria perfeição para criar uma coisa perfeita. Ou você vai dizer que o cosmos não é perfeito na sua manifestação? Alguém aí que está me ouvindo pode dizer isso? Não pode, velho. Inclusive porque, se você está me ouvindo, e eu aqui falando, é porque existe uma ordem instaurada. Essa ordem é perfeita. Por mais que ela tenha na sua estrutura uma dinâmica caótica, uma ordem impõe-se e as coisas então acontecem de modo inteligente. Então observe, criação é isso. E o senhor disse que o homem é um co-criador, ou seja, ele pode criar como Deus cria o próprio universo? Exatamente. O gato pode? Não pode. O pombo pode? Não pode. Não pode. Deus está no gato e no pombo? Está. Mas não está em condições de cocriação.
Por quê, professor? Porque o gato não pode mirar nada de perfeito para criar-se a si mesmo como gato. Agora, observe você que está me ouvindo, você não só pode, você deve olhar para algo perfeito em você para criar a si próprio. Você, sem saber, está sendo chamado a viver a mesma experiência que Deus produziu ou está produzindo no universo. Então você está me dizendo que para eu ser o que sou, ser humano, eu preciso então mirar, como Deus fez quando criou o cosmos, mirar um absoluto para daí extrair deste absoluto elementos que possam me levar ao encontro comigo mesmo? Exatamente. Como é que é o nome disso para eu entender melhor? É o título da live, a autoconsciência. Deus criou o homem como co-criador porque fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, fez o homem como uma autoconsciência. O que é uma autoconsciência? Uma consciência da consciência. Você tem consciência de sua própria consciência. É o que, na filosofia patrística e escolástica, filosofias medievais, é chamado de livre-arbítrio. Autonomia da vontade. Capacidade de se autodeterminar. Só você tem isso, velho. Ou seja, o que está posto como desafio em sua existência é o mesmo desafio que está posto a Deus, a si próprio. Quando? Da manifestação da sua criação. Ou seja, você, para co-criar o cosmos, precisa criar a si próprio, ou se autoconstruir. E você só pode se autoconstruir mirando o absoluto ou a perfeição que há em você. Essa perfeição que há em você, por ter sido, claro, dada por Deus, é uma extensão de Deus. Então você já o tem dentro de si. É o que o Santo Agostinho vai dizer. Ou seja, a sua consciência é um feixe, uma dádiva, um presente de Deus. Ou ele próprio abriu os olhos em você, de modo que você só pode se construir a si mesmo encontrando este seu absoluto interno. O que eu estou dizendo aqui, implicitamente, é que o primeiro ato de consciência do homem, presta atenção nisso, o primeiro ato da consciência humana é um diálogo consigo própria, é uma conversa, senhor Márcio Sarmete, é uma conversa consigo mesma. A consciência humana tem em si como fundamento um diálogo consigo própria. Ela é uma consciência reflexiva. Eu gosto da expressão reflexiva, porque já diz tudo, velho. Flectir, dobrar, voltar. Consciência reflexiva é consciência que volta para si mesma. E se você é isso, se nós somos consciência reflexiva, significa que antes de conhecermos o mundo, nós batemos um lero com nós mesmos. Nós estamos no âmbito de um diálogo com nós mesmos, com a própria consciência em seu estado absoluto. Só que tem um detalhe, como diz a filosofia islâmica, nós esquecemos disso. Como diz o filósofo Rumi, o homem é um ser esquecente. Esqueceu que a consciência dele é um absoluto e que tem a si própria em primeiro ato. O primeiro ato que você tem de si próprio é ter a si próprio em diálogo. Então, eu sei que é difícil elaborar tudo isso, mas observe que muito do que eu estou dizendo aqui vai ser, rapaz, desdobrado em 1001 argumentos por todos esses filósofos que eu trouxe aqui nesta live, velho. Não é uma suposição do professor Ronald. Eu estou partindo de pressupostos filosóficos muito bem elaborados para dizer o que eu estou dizendo. Então, querido garoto, quando você pergunta aí se a consciência nossa, a consciência humana foi criada para, dentre tantas possibilidades, observar a Deus e
conversar com ele, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Você pode trocar também com Deus conversando consigo próprio. Porque no fundo a gente é isso. A gente no fundo é isso. Esse absoluto, que é a nossa consciência, para conhecer o mundo, dirá Kant em suas obras póstumas, para que nós tenhamos profundidade de conhecimento do mundo, a gente primeiro precisa ter autoconsciência. Você conhece tão mais a realidade de fora, quanto mais se autoconhece, dirá Kant. Por quê? Porque, claro, como diz Platão, você já tem a si próprio, só precisa se lembrar disso. Platão, no Fédon, diz o que é educação, ou para que serve esse negócio. Platão vai dizer, o maior filósofo da história, vai dizer para você se lembrar, pangaré, que você é um Deus. Porém, disso se esqueceu. Dirá ele no Fedro. Disso se esqueceu. Mesma coisa que o Rumi disse. Então, não tem para onde correr. A consciência humana não é que foi criada para conversar com Deus, ela já está no âmbito dessa conversação por ser consciência autoconsciente. Agora, no âmbito do esquecimento, para finalizar a live, a gente pode sim exercitar essa conversação de modo a nos lembrarmos efetivamente do que somos, a nos lembrarmos desse absoluto que nos chama a viver de modo virtuoso no mundo. Como, professor? Ora, orai e vigiai, não é assim? Orai e vigiai. O exercício da oração, o exercício da conversa honesta e profunda consigo mesmo, é o exercício do encontro com este absoluto perdido, com este absoluto esquecido. Isto é assim no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, no islamismo. E é interessante, para fechar aqui, uma vez que nós somos cristãos, culturalmente somos cristãos, e a filosofia cristã tem uma contribuição extraordinária, deu uma contribuição extraordinária à nossa cultura, embora hoje queira se desconstruir isso a todo custo. Vale lembrar aqui uma coisa interessante, que me veio à cabeça agora, e ainda bem que me veio. Sei lá, alguma musa sussurrou no meu ouvido a passagem de João 14:6. João 14:6. Famosa frase de Jesus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que ele diz, logo depois dessa frase, ele diz assim, ninguém pode ir ao Pai, senão através de mim. Observe simbólico-filosoficamente a frase. Observe de uma perspectiva simbólica e filosófica. O que essa frase está dizendo? Ela está dizendo isso aí, Márcio. Essa questão da conversa que nós precisamos ter com nós mesmos. Está dizendo o seguinte. Primeiro, quem é Jesus aí neste caso? O homem. É a consciência humana. Jesus se coloca como homem. Ele está se apresentando a nós como um de nós, porque ele diz, para ir ao Pai é preciso primeiro ir a mim. O que é Jesus, simbolicamente? O símbolo da totalidade, da plenitude da condição humana, da perfeição humana. É um símbolo do acabamento da trajetória humana. Por isso que ele confunde-se com Deus. Por isso que ele é o Filho e o Filho é o Pai. Como símbolo da totalidade, Jesus é o absoluto em nós. É a consciência em seu estado de absolutez. E ele diz, para ir ao Pai é preciso primeiro ir a mim. É o que a filosofia vai dizer para você ir a Deus. Primeiro você tem que ir a si próprio.
Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade e os deuses. Está em Delfos e é a frase que funda a filosofia. Vocês querem uma versão tibetana? Para conhecer todo o ser, é preciso conhecer o ser. Livro dos Preceitos de Ouro. Ou seja, observe, voltando para Jesus, Jesus é o símbolo da absolutez de nossa consciência ou de nossa consciência em estado puro. E para que a gente então alcance Deus enquanto realidade absoluta, plena, é preciso que haja, é preciso que coloquemos na mira esse absoluto que temos dentro de nós. Novamente, a questão da necessidade de uma conversa para que possamos lembrar desta conversa natural que já temos com nossa própria consciência. Enfim, pessoal, tem muito pano para manga uma pergunta como esta. Então, eu só tenho a agradecer a esse garoto, jovem filósofo, pela pergunta que ele me fez, Márcio Sarmetti, e chamá-los para a próxima live, quinta-feira, agradecendo a você, Sarmetti, e a oportunidade de dizer tudo isso que disse a todos vocês. Então, boa semana a todos. Fui. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!